TV Sudoeste, vamos iniciar um programa semanalmente que trará a gente muita novidade, muitas ideias, muito crescimento para a nossa vida. Nós teremos aqui uma pessoa ilustre que trará sua história de vida, que contará como ele chegou onde ele chegou até hoje e o que ele pode nos ensinar e nos conduzir com um programa incrível que durante esse mês vocês vão conhecer sobre o Gilton Xavier, e a partir disso nós teremos um show de programa com ideias, aulas, com coisas que jamais imaginávamos. Gilton, seja bem-vindo. Estamos aí, Geles, né? Graças a Deus, realizando um sonho, né? Realizando um sonho de poder transmitir para outras pessoas ideias, oportunidades, né? Ajudar as pessoas a pensar fora da caixa, né? Eu sou Gilton Xavier, eu sou de Itaú de Minas. Meus pais foram para Itaú antes de 1970, né? E meu pai até foi para jogar bola, né? A Cimento Portland tinha um time lá e meu pai jogava bola em Pratápolis, né? E foi para Itaú para jogar bola, sabe? Para atender um pedido da diretoria, que eles tinham um time profissional lá e meu pai foi, sabe? E desde pequeno, né? Eu sempre vi, né, no meu pai, né, esse primeiro exemplo de empreendedor, sabe? Eu via sempre ele mexendo, né? Ele trabalhava na fábrica, né? Ele tinha o cargo lá na fábrica, jogava bola nos finais de semana. Então meu pai sempre teve um plano B, sabe? Então eu achei muito interessante e ele sempre me ensinou isso, né, Gilton? Você precisa pensar num plano B, porque vai que o plano A falha, né? Você tem para onde correr, né? Então ele sempre pensou isso. E eu sempre, né, fui vendo ele desenvolver, né, o plano A e o plano B, e eu também embarquei nessa, né? Então, com 8, 9 anos de idade, eu lá na cidade, lá em Itaú, chegava circo, né? E eu gostava muito de circo, mas eu sabia que meu pai e minha mãe não ia ter dinheiro para assistir às sessões de circo, né? E na época tinha animais, né, no circo, ou tinha shows, né? Então era uma coisa assim que movimentava a cidade. E então o que eu fazia? Eu vendia alface. Então chegava gente lá, chegava circo lá em Itaú, chegava parque lá em Itaú, eu já corria lá na horta e pegava uns alface, ora alface verde, ora aquele alface roxo. Empreendedor desde cedo. E eu ia vender lá no circo. E já aconteceu de alguns casos deles gostar de ver eu lá vendendo todo dia de manhã. Eu chegava lá com a cesta de alface, bacia, né? Fresquinha, e eles me chamavam para vender os produtos do circo lá dentro do circo. E eu gostava porque eu vendia e assistia o espetáculo, né? Então eu unia as duas coisas, né? Então eu sempre pensei dessa forma, sabe? De oportunidades da gente ganhar um dinheirinho, da gente ter alguma coisa assim, além, né, do que os pais podiam dar. Realmente, sabe? Porque te dava a liberdade de conquistar o que você queria, né? E assim, e muitas coisas na nossa vida, nós acaba nos impulsionando de acordo com a nossa necessidade, né? Exatamente. E isso pode surgir coisas grandiosas ou abrir vários caminhos na nossa cabeça para que as coisas possam acontecer. Isso, e você falou uma palavra que eu acho muito importante, essa liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, né? Liberdade para você poder desenvolver um trabalho legal, né? Só para você ter uma ideia, meu pai, depois que meu pai parou de jogar, ele foi ser treinador do time de Itaú, sabe? Então eu ia pro campo junto com ele. No domingo, ele almoçava assim, às vezes rapidinho, almoçava no domingo, e pegava a trouxinha dele e eu já estava esperando ele lá no portão pra gente ir pro campo. E eu chegava lá no campo, eu tava lá, né, assistindo o jogo, às vezes eu ficava batendo bola ali no cantinho ali, e de vez em quando eu percebia que não tinha ninguém lá, não tinha um picolezeiro, não tinha uma pipoca, não tinha nada lá no campo. Aí eu corria lá na sorveteria da Preta, né? E pegava um carrinho de picolé e voltava lá no campo, né? Ali eu vendia 1, 2 carrinhos de picolé, porque não tinha ninguém, né? Às vezes não tinha divulgado aquele jogo, não apareceu ninguém para vender alguma coisa lá. É saber usar, da oportunidade, né? Isso, ali. Né? Então eu vi ali aquela situação, aquela oportunidade ali, opa,
não tem ninguém vendendo nada aqui, eu vou lá buscar alguma coisa, né? E foi, né, por várias situações de ver essa oportunidade onde, de repente, poucas pessoas enxergam, né? Então, isso eu sempre tive nessa... esse olhar assim, né, seja de empreendedor, seja de marketing, sabe? Eu lembro que eu ganhei um dinheirinho legal, né, com o Rambo. Não foi só a Sony Music que ganhou com o Rambo, não. Eu também ganhei um dinheirinho com ele. Por quê? Porque lá na estação, onde a gente brincava lá, o Carlinho, amigo meu, né, ganhou de Natal um videogame, um videocassete, um G9, sabe? E o que nós fazíamos? Alugava fita do Christian, é um amigo nosso lá também, e alugava. Tinha sessão de filme do Rambo. Então aquele Rambo 2 para mim foi assim, fantástico, né? Então a gente cobrava 2 cruzeiros na época, né? Para os outros meninos assistir o filme do Rambo, né? E a hora que o Rambo amarrava a fita, né, naquela fita vermelha, vinho, né? A hora que ele ficava bravo mesmo, que ele amarrava aquela fita, porque eles tinham matado a namorada dele, a paquera dele lá. Aí não parava o filme, ia lá, servia uma bacia de pipoca. Eu achei que você vendia fitinha também. Não. Né? Aí a gente fazia isso, né? Aí a hora que ele amarrava aquela fita, falava, agora o filme vai pegar fogo, né? Agora... A gente dava uma paradinha, servia ali um saquinho de pipoca para quem tinha pago para assistir, um guaraná maçã. Tinha um combo? Tinha um combo ali. Aí dali para frente terminava o filme assistindo, comendo pipoca e tomando guaraná, sabe? E daí logo veio, né, Rambo, Rock e tal. E aí depois de repente surgiu o Cobra. Nossa, o Cobra, o que o Rambo era 2, o Cobra era 3.500, né? Aquela coisa assim, o Cobra era valorizou. Top, né? Valorizou. Então assim, eu via muito isso, sabe? De oportunidades, né? De ganhar um dinheirinho, de sei lá, de exercitar, né, o querer da gente, né? Gilton, e toda essa sua história que foi te instigando e que foi trazendo para você, hoje em dia, quem é o Gilton? Então, hoje eu acho muito legal essa pergunta, porque assim, como eu sempre digo, né, a gente vai fazendo as coisas e a gente começa a ver marketing, a gente vê empreendedorismo, a gente vê oportunidade em tudo que a gente faz, né? Em todos os lugares que a gente vai, em todas as situações que acontecem, seja boa, seja ruim, né? A gente vê oportunidade, sabe? Então, hoje, eu penso muito nisso, né? Como eu disse, né? O pensar fora da casinha. Gente, a gente precisa abrir um pouco, né? Tem uma frase que fala que para conhecer a ilha, você tem que afastar da ilha. Né, para enxergar a ilha, você tem que... Então, às vezes, é preciso isso, né? Diante de uma situação, tenta enxergar a situação com outro olhar, sabe? Não aquele olhar de crítica, de reclamação, de murmuração, não. Mas tenta pensar positivo diante daquilo que aconteceu. Então, hoje eu penso isso. Eu tento tirar... não entenda mal, mas eu tento tirar uma vantagem daquilo que acontece, que muita gente, de repente, bate na mesa e sai correndo, quer saber disso aqui mais não. Né? Então, o empreendedor, o marqueteiro, muitas vezes ele olha aquela situação, opa, a luzinha parece que brilha ali, sabe? E é onde eu fui caminhando por esse lado. Né? Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, né? Nesse tempo de crescimento meu. Trabalhei em farmácia, né? com um turco que era durão, mas era extremamente legal, né? Trabalhei, né, na outra farmácia lá em Itaú, que o rapaz era firme também, muito fino, muito legal, e a gente vai aprendendo um com o outro. Convivia com pessoas também, né? Pessoas maravilhosas, pessoas que me ensinou muito, né? Com exemplos positivos e negativos, né? Então isso eu fui aprendendo. Eu sempre brinco também que, como professor, eu sou um excelente aluno, né? Porque eu sou professor de matemática hoje, né? Eu sou professor de profissão mesmo, né? E eu trabalhei em Passos, né? Eu dei aula em Passos, por exemplo, no COC, em Passos, né? E a diretora do COC é extremamente empreendedora também, né? Lá no Itaú, na escola municipal, né? Eu trabalhei com a Maria José. Nossa, tem, né, admiração demais por essas pessoas empreendedoras, né? Que cada
que na função que elas exercem, elas conseguiram mostrar um diferencial. E eu sempre prestei atenção nisso, nesse diferencial, nessa oportunidade que a pessoa abraçou, sabe? Então, o meu pai, só voltando, ele falou para mim, Gildo, eu gostaria que você fizesse eletrotécnica. Eu tinha terminado o ensino médio, né? E ele falou, Gildo, eu gostaria que você fizesse eletrotécnica. Eu falei, pai, mas eu não sei nada de elétrica, que eu vou fazer? Né? Foi, mas não é, porque se eu vier a falecer, né, você é o homem da casa, né? E por obediência eu fui fazer eletrotécnica. Na época o curso era de 4 anos, sabe? Tive professores ali fantásticos de eletrotécnica, de instalações elétricas, máquinas elétricas, medidas elétricas. Então isso tudo, né, convivi com pessoas. Eu não sabia nada, que estava entrando ali naquele ramo, mas tinha funcionários da fábrica que trabalhavam, que estudavam. Então as aulas nossas eram muito interessantes, sabe? Então eu digo assim que eu fui privilegiado, né, por ter excelentes professores, conviver com excelentes pessoas, aprender com essas pessoas, sabe? Então isso eu me tornei, né, um reflexo do que essas pessoas transmitiram para mim. Sim, e mesmo que hoje você não exerce a função do que foi esse curso que você fez de eletrotécnica, que às vezes nem é muito o que você quer para sua vida, ou que você almeja ou tem habilidade para aquilo, né? Porque muitas pessoas têm identificação. Claro. Tem gente que já gosta daquela coisa e aí sim ela se desenvolve e, né? Outras, mesmo assim, você trouxe todo o aprendizado e toda a experiência de vida de cada um, demais, né? Demais. Só para você ter uma ideia, tanto que é privilégio mesmo. Eu, com 17 anos, eu prestei um concurso para a CEMIG e passei. E eu estava no 4º ano de eletrotécnica. Então, tipo assim, certamente, né, eu teria uma carreira promissora ali dentro da CEMIG, até porque, né, há um tempo atrás, as pessoas entraram na CEMIG fruto de um concurso. Alguns viravam eletricistas de profissão, né? E outros estudavam e chegavam em engenharia e tal. E eu cheguei lá no dia do treinamento, eu passei no concurso para leiturista, entendeu? E aí lá em Sete Lagoas, que é onde é feito o treinamento, né, dos aprendizes de CEMIG, antes era o acordo CEMIG-Senai, né? E eu cheguei lá no alojamento, eu e o Erlon, um aqui de Paraíso, né? Nós somos do mesmo concurso. E aí nós chegamos lá e tal, cheguei no alojamento nosso, tinha um pessoal estudando por uma prova que ia acontecer no outro dia, né? E aí eu perguntei para eles, eu nem conhecia eles nada, né? Um ponto interessante que é bom, essa questão da gente gostar de fazer amizade. E eu perguntei o que eles estavam estudando, ele falou, não, é prova amanhã, e você é CEMIG-Senai, você não sabe nada, aquela coisa toda. E aí eu falei, não, é porque eu trouxe umas apostilas aí, eu tô fazendo a eletrotécnica, eu tô terminando a eletrotécnica, e de repente eu posso ajudar vocês e tal. Aí entrei na sala, no quarto deles, né, que eles estavam todos estudando, e peguei a apostila e expliquei algumas coisas para eles lá do curso. Já exerceu como professor. Olha já. Pra você ver, com 17 anos eu tava, né? E aí, no outro dia, eles fizeram o maior carnaval comigo lá no refeitório, né? Porque tinham ido bem na prova, né? E muita coisa que estava na prova, então a gente tinha, né? Então, quer dizer, isso é privilégio. Com certeza. Entendeu? Isso E uma coisa que você falou aqui, que eu toquei no assunto, é a amizade. Sabe? A gente precisa buscar boas amizades e saber selecionar também. Às vezes você vai fazer uma amizade com a pessoa e, né, sei lá, né? Mas você selecionar pessoas que vai fazer você crescer. E aí também você poder ajudar a pessoa que quer crescer também. Com certeza. Né? Então, eu sempre tive isso comigo, né? Eu sempre gostei de jogar bola, então eu usava também o esporte para fazer amizade. Eu jogava bola lá no Itaú, no time do Dino, tinha um dia que jogava no time do Dino, time do Belarmino, time do Tostado, time do Itaú, sabe? Time do Sochico, sabe? Então, assim, chegava num lugar, por exemplo, qualquer lugar que eu chegava, eu tinha amigo, eu tinha amizade ali, mesmo que seja de futebol, né? Então, isso ajuda demais, esse relacionamento com as pessoas, sabe? E você não tem medo de perguntar, né? Medo de fazer uma pergunta, medo de receber uma resposta ali e tal, né? Então,
vamos pensar assim, o que precisa hoje para você, vamos pensar, se dar bem na vida? Eu acho que a primeira coisa seria coragem, sabe? A gente precisa ter coragem de abrir a boca. As pessoas têm medo de ser julgadas, né? Demais. E aí se travam, se prendem e não vivem a vida. Né? E fica, e se? E se? Gente, se você for pensar nos e se, você não sai de casa, você não sai do lugar, né? Então, eu nunca tive medo disso, sabe? Eu sempre pensei nisso, gente, não vou fazer nada também fora da realidade, nada, né, tal, mas eu também não vou deixar de fazer por falta de tentar. Vamos tentar, se der bem, se não der, nem todo empreendimento da gente deu certo, né? Tem uns que não deu e de bola pra frente, vamos ficar parados no quê? Né? Então, o tempo, né, as coisas ensinam a gente a caminhar. Então, vamos caminhar, né? Então, você perguntou do Gilton, hoje é isso, né? Hoje é um Gilton que teve coragem, né, de jogar no time A com o time B, com o time C, com o time D. Um Gilton que deixou o ensino médio, foi fazer eletrotécnica, pedido do pai, graças a Deus que ele pediu para fazer isso, né? Do curso de eletrotécnica, eu fiz o registro no CREA, né? Eu virei instrutor de equipamentos elétricos. Olha para você ver, de um curso técnico lá de eletrotécnica, eu dei treinamento de equipamentos elétricos, NR12, entendeu? Graças ao curso de eletrotécnica. Então hoje, nada do que a gente faz, nada do que a gente aprende de bom, fica em vão. Né? Hoje o mercado de trabalho, hoje os relacionamentos são muito carentes de bons conselhos, de boas ideias, de boas... Então a gente precisa usufruir disso. E falando em boas ideias, muitas vezes nós estamos com o tesouro na mão e não percebemos, não sabemos como usar, não sabemos como dimensionar essa oportunidade. Eu ouvi uma frase de um amigo uma vez, falecido, né? E ele falou: Gilton, existe ouro nas páginas amarelas. Ele falou desse jeito pra mim, sabe? Existe ouro nas páginas. Eu falei, gente, páginas amarelas, existe ouro nas páginas amarelas. Aí eu fui, né, lá na farmácia que eu trabalhava lá, né? E fui lá, peguei uma lista telefônica, eram as páginas amarelas, estava ali, né? E o que tem na lista telefônica? O que tem nas páginas amarelas? As empresas. Existe ouro nas empresas. O ouro da cidade, o ouro da região, tá ali nas empresas. E eu achei muito interessante quando eu ouvi essa frase, para mim virou... Eu até falo até hoje nos polos que eu tenho, nos lugares que eu vou, nas aulas que eu dava, sobre isso. Existe ouro nas páginas amarelas. O que são as páginas amarelas? São empresas. O quão as empresas estão precisando hoje de mão de obra, de ferramenta, de recursos, de ideias, sabe? E o ouro tá ali. E para muitas pessoas são só páginas amarelas. Para muitas pessoas é páginas amarelas e a lista tá lá, escondido no ficando mais amarela. Tá amarelando até as brancas. Tá certo? Então, assim, e depois disso, eu ainda fui trabalhar com toner. Vender toner para impressora. Por quê? Porque eu vi o quê? No toner, eu ia visitar quem? As empresas. Aí eu vendia toner, vendia papel sulfite. Às vezes sobrava um tempinho para eu dar manutenção em impressora. Você entendeu? Então, quer dizer, aí eu falo assim, Gilton, o que eu faço? Né? Eu digo para você, existe ouro nas páginas amarelas. Entendeu? Pode olhar aí no seu bairro, na sua rua, as empresas que têm, certamente elas estão precisando de alguma coisa. Uhum. No curso de eletrotécnica, o professor nosso, o Lercy Franklin, eu estou falando nome aqui porque são pessoas que eu relaciono até hoje, então, né? Claro. Ele falava, quando a gente estava fazendo ele era o professor de eletrotécnica, e ele falou o que uma vez? Gente, pega um alicate, uma chave de fenda, um multímetro. Bate de porta em porta nas casas aí. Duvido que não tem uma casa que não está precisando trocar uma tomada, está precisando trocar uma lâmpada, um bocal. Então, se você quer ganhar um dinheirinho, vai ficar rico com isso? Não estou falando nem nada disso, não. Mas o menino que tem 18 anos, 17, 18 anos, também não é hora disso. Mas ele falava isso. Você quer ajudar a pagar a mensalidade do curso?
Na época a gente quer pagava... ter sua liberdade financeira por um sorvete. Por um sorvete, não Sim. é? Você quer? Pega um alicate, uma chave de fenda e um multímetro. Bate de porta em porta que vai ter casa ali, senhoras, que não consegue subir na escada para trocar a lâmpada. Aí ele falou na época, não, cobra R$20 aí, 20 cruzeiros, não sei a moeda, e pronto. No final do dia, 5 servicinhos que você fez, deu 100. É o dinheiro da semana que você tem. Entendeu? Que você não precisa pagar, você não precisa pedir dinheiro emprestado pro seu pai, você tem um dinheirinho pra chupar um sorvete, Sim. comer um lanche, sair com sua namoradinha. É isso. Entendeu? Então, uma das coisas que eu aprendi muito com meu pai é se virar. Se vira. Entendeu? Pedia dinheiro pro meu pai? Claro que pedia. Né? E meu pai era muito sábio para emprestar dinheiro para nós, porque às vezes eu pedi dinheiro para ele, ele falou, pai, dá um dinheirinho para eu comprar um lanche. Aí eu ia lá pro fliperama. Sabe? Gastava o dinheiro todo ali no fliperama, né? Do Sootto. Né? E aí meu pai falou, Gilton, eu vou te dar o dinheiro pra sair eu vou te dar o dinheiro pra sair e tal, mas ó, esse aqui é pro lanche. Esse aqui é pro fliperama. Ele já conhecia. Ele já conhecia. Entendeu? E aí, o que eu percebi? Falei, peraí, se eu guardar o dinheiro do fliperama, eu não preciso gastar todo o dinheiro ali no fliperama. Vou lá, jogo umas partidinhas ali e vou embora. Sobra mais pro lanche. Né? Então, tipo assim, então quer dizer, essa questão que a gente precisa aprender, sabe? Não é tudo que você ganha que você gasta, não é tudo que você tem que você pode usar, não. Vamos dosar, não é? Vamos administrar. Saber administrar até o que eu vou querer. Sim. Não é? E eu sempre falei muito uma coisa também interessante, né? O querer da gente é muito forte. Bicho, quando a gente quer alguma coisa, nossa senhora. Certeza. Mas quando a gente não quer também, não adianta. Não é assim? Então, a gente precisa desse equilíbrio. Na verdade, é isso, sabe? Então, eu trabalhei muito isso em mim, sabe? E eu tento passar para minhas filhas, tento passar para as meninas que trabalham comigo, né? A minha vida, eu sempre penso nisso, né? De levar alguma coisa legal para a pessoa e deixar alguma coisa legal de mim para a pessoa. Sabe? Gilton, e que bom, porque, gente, nós teremos daqui pra frente coisas que, com certeza, sim, certeza absoluta, que vai mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa vida, fazer com que o nosso dia a dia, no normalzinho ali, possa ter um novo ar. E eu acredito que, assim, realmente novas conquistas. Mas aí, já falando de conquistas, Gilton, de toda essa formação, de toda essa construção sua como ser humano, né? Como aprender e ao mesmo tempo aproveitar essas oportunidades. Você construiu a sua vida. E já nesse final desse programa, nós já vamos fazer uma pequena introdução do que você já construiu para que no próximo programa a gente fale muito mais sobre isso. Certo. 2021, né, eu decidi, né, depois a gente entra em detalhes, a montar um polo de cursos à distância, né, e para poder, né, oferecer essa novidade que até então estava assim, né, emergente, né, vamos dizer assim, e, né, com muito trabalho, com muita dedicação, graças a Deus também, né, hoje nós temos 5 polos, né, na região, né, nós temos São Sebastião do Paraíso, Pratápolis, Itaú, Passos e Arcos, né, levando, né, os cursos EAD, né, a nossa região aqui, sabe? Então, tem uma equipe muito boa, né, que trabalha comigo, né, uma equipe assim que onde eu estou, eles estão sempre ligados comigo, né, a gente conversa entre nós assim o dia todo e trabalhamos bastante, sabe, dedicamos bastante, sabe, esse trabalho, o EAD, né, a gente trabalha muito nas redes sociais, é um trabalho assim 24 horas se deixar, né, e a gente trabalha muito também noturno e no contraturno, né? Porque muitas pessoas trabalham e à noite que vai ter tempo de dar uma corrida ali nas redes sociais, né? E aí a gente acaba dando uma assistência nesses horários também, sabe? Então, é o que nós estamos construindo ainda, né? É o que nós estamos... tinha um sonho de montar uma escola? Tinha. Um sonho de montar a Escola Xavier, né? O Gil... E é por causa dos X-Men? Também, né? Eu sempre falava isso. Só um detalhinho, nós estamos encerrando.
eu falei muito assim, eu falei para 3 professores uma vez, numa janela de aula, 3 coisas que vai acontecer. Primeiro, eu quero trabalhar em tal escola, né? E segundo, eu vou montar uma escola para mim. E terceiro, né, que eu não vou morrer professor, né? Tipo assim, eu vou sair da sala de aula, né? Tipo assim, né? Mas eu pensei nisso, né? Eu não nada contra ser professor, não é isso não. Mas eu gostaria de estar do outro lado, né, da escola, vamos falar assim. Enquanto muita gente está ali no operacional nós vamos trazer professores brilhantes aqui no programa nosso. Mas eu pensei muito nisso, nessa administração escolar. Como fazer uma escola diferente no contexto que nós convivemos, né? Mas os X-Men é minha paixão, entendeu? Gilton. A escola Xavier. E mesmo que você não execute dentro de uma sala de aula, né? A sua vida, você lida como um professor, né? Com cada detalhe que você tá passando aqui pra gente. O que vai ser esse programa? Não, assim... eu aprendi, só te cortando, eu aprendi muito isso. Qual o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Né? A partir daí, nós vamos trabalhar para você realizar o seu sonho, né? Porque a gente não pode cair nesse vamos falar assim, nesse marasmo, vamos dizer, né? Me isolar do mundo, alienado. A gente não pode viver nesse mundo alienado. Nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter um sonho, sabe? E nós temos que fazer isso aqui, ó, regaçar as mangas e vamos lá realizar o nosso sonho. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Entendeu? E muitas vezes você vai virar à noite, vai ter que acordar muito cedo para que realmente conquiste o que você quer, né? Então é isso, regaçar as mangas, é isso mesmo, não ter preguiça, não ter medo, sim, né? E realmente enfrentar o que sonha. E é isso que motiva a gente a acordar todo dia. É isso. É isso. E uma coisa que eu falo também é o seguinte, o dia que você transformar o seu trabalho no seu ponto de diversão, o dia que você conseguir divertir trabalhando, você está no caminho certo, tá? O empreendedor, ele sofre, ele rala, na maioria das vezes ele dá com a cara na porta várias vezes, mas ele não desiste, sabe? Mas eu gosto muito disso, eu gosto de divertir enquanto eu trabalho, eu gosto de levar alegria para onde eu estou, sabe? E eu gosto de fazer do meu trabalho, né, a graça do dia, entendeu? Então, o dia que a gente perde isso, eu acho que o trabalho perdeu sentido. Por isso que eu falo, nós não podemos viver alienado, nós temos que ter um sonho. Qual que é o seu sonho? Ah, tá impossível de resolver. Gente, com 18 anos de idade, eu tinha vontade de fazer um programa de TV. Eu tinha vontade de fazer um programa de TV. Esse programa foi alimentado com 30 anos de idade. Quando eu entrei na Boa Nova, e eu pensava o quê? Gente, Boa Nova é a Rádio Boa Nova, tá, gente? Quando eu entrei na Rádio Boa Nova, eu falei, gente, de Rádio Boa Nova, agora nós podíamos ter uma TV Boa Nova. Entendeu? Tipo assim, né? Só aos 52 anos de idade que eu vou fazer esse ano, que eu estou aqui na TV. Mas seu desejo... Mas eu tinha lá dos 18 anos, eu pensava isso, sabe? E muitas coisas na minha vida aconteceu dessa forma. Não vamos atropelar. Sim. Se tem uma coisa que você mata o Gilton, é me apressar. Então vamos de um passo de cada vez. Deixa a construção ir acontecendo. Justamente. Qual que é o seu objetivo? É aquele lá, ó. Enquanto eu tô aqui, a linha não é reta. Né? Às vezes eu vou ter que dar uma volta e vou perder de vista, às vezes, o meu sonho ali. Mas tem uma semente lá atrás, né? Vai dar certo. Sim. Às vezes, gente, não dá. E tá tudo bem. Entendeu? E eu tinha vontade de trabalhar numa escola A B me supriu. E eu fui chamado para trabalhar na escola A. Entendeu? Mas já tinha... Era uma coisa que eu falei, gente, ó, quando eu sair de Itaú, eu vou trabalhar na escola tal. Né? Passado um ano, eu fui chamado para outra escola. E quando me chamaram na outra escola, eu falei, não, eu tô bem aqui. Me satisfez, sabe? Então é isso, tá? Não podemos deixar de sonhar. Pronto. E é isso. Gente, só hoje, só nesse primeiro programa, vocês já sentiram o gostinho do que nós podemos trazer de conteúdo, que o Gilton, né, vai trazer aqui com seus convidados, porque a partir do próximo mês ele entra como o apresentador oficial. Hoje a TV Sudoeste está apresentando quem é o Gilton e quão bagagem e conteúdo ele pode trazer para as nossas vidas e fazer a gente pensar e refletir fora da caixa mesmo. Então, não percam, porque semana que vem
teremos muito mais, né, Gilton? Vamos. Muita vamos coisa boa. trazer muita coisa legal, muita ideia legal, mostrar algumas oportunidades, né? Isso é Isso aí. bem interessante, Gente, tá? então fiquem com a programação da TV Sudoeste e até semana que vem.